E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo, então. Hoje a gente vai falar de um escritor brasileiro. Ele escreve, e o texto de hoje, sobretudo no período da ditadura militar, início da redemocratização. Ontem a gente, no dia 31 de março, a gente relembrou, e houve alguns movimentos falando, ditadura nunca mais. Acho que é um pouco sobre isso, que a gente está pensando aqui, tratando. E enfim, o escritor é o Ignácio de Loyola Brandão. Ele é paulistano, nasceu em Araraquara, ele tem 83 anos. Ano passado ele entrou para a Academia Brasileira de Letras. E, enfim, tem uma produção escrita, do meu ponto de vista, fantástica. Eu gosto muito da escrita dele. Enfim, ele brinca muito com algumas coisas que eu na literatura particularmente gosto bastante. E aí a gente vai tentar refletir então um pouco sobre como esse texto de hoje, que eu selecionei para a gente pensar um pouco, dialoga com o que a gente tem vivido em certa medida. E aí pensar que um texto escrito durante a ditadura militar, um pouco após, ele foi publicado em 1988, pensar um pouco nesse caráter atemporal da literatura. Semana passada eu falei da imprevisibilidade que a literatura nos ensina. Hoje gostaria de falar um pouco desse caráter atemporal que os textos literários têm e de como eles vão ganhando novos significados e novas interpretações conforme o tempo que a gente está. Bom, o texto é O Homem que Descobriu o Dia da Negação. Ele é um conto, é bem curtinho e basicamente qualquer história. É um homem, ele está num carro, ele pede para o chofer ir para determinada direção, ele aponta. E o chofer fala, não vou. E aí ele rememora o dia dele, o que aconteceu durante o dia dele. E aí ele vai pontuando que ele foi na feira comprar tomates. E ele foi em 3 barracas, em cada uma delas os vendedores se negam a vender, ou dizem que não tem o tomate do jeito que ele quer, que o tomate não está tão maduro e tudo mais. E aí então, a contragosto, ele não consegue comprar. Ele sai, ele vai para outro lugar, ele volta para casa. No caminho ele é parado por um policial. O policial fala para ele não seguir por aquela rua, porque aquela rua é contramão, ele não pode seguir. Ele acha estranho tudo, mas enfim, para não gerar atrito, ele vai por outro caminho. Quando ele chega em casa, ele vai acender a luz do escritório onde ele fica, e a luz não acende. Aí ele chama a mulher e fala, queimou a luz. A mulher fala, não queimou, tá acesa, você que tá doido. E aí, enfim, eles têm uma discussão, no meio disso. Aí ele vai olhar o calendário, ele percebe que o calendário tá sem números. A mulher dele afirma que foi um inspetor geral, algo do tipo, pegar esses números. Então, enfim, não tem... os calendários não tem mais folha. E depois ele vai olhar o relógio também não tem numeração. Então, tá tudo fora de ordem, as coisas já não são mais como são. E aí, no meio dessa discussão que ele tá tendo, a mulher dele dá um grito e fala, teu olho tá ficando branco. Aí ele, como assim? Onde tem espelho? Ela, não, por que você não olha com outro olho? Ele fala, como assim olhar com outro olho? E aí ela faz um movimento de um olho olhar, um olho conseguir se locomover e olhar para o outro. E aí ele fica abismado com aquilo que ele estava vendo. E aí ele faz uma reflexão, enfim, uma reflexão mais no final do texto mesmo. E aí termina ele entrando no carro, que é do começo do texto. Então é basicamente isso, é um texto bem nonsense em certo sentido. E aí a ideia que eu tenho é ler alguns trechos, e a partir desses trechos a gente pensando algumas coisas, tá? Então o primeiro deles é um dos que ele está na feira. Então ele achou melhor continuar. Na próxima banca decidiu mudar de tática. O que o senhor está vendendo? O que o senhor acha que eu estou vendendo? Eu que perguntei. Olha aqui, o que é isso? O homem exibia um tomate grande e verde. Um tomate. Engano seu, não é um tomate. O que é? Eu é que quero saber. Estava vendendo tomates, de repente apareceu isto.
Mas isto é um tomate. Se eu vender isto ao senhor, o senhor compra? Compro. Pode me dar meio quilo. Não posso. Se a fiscalização me pega vendendo isso, me multa. Mas eu quero comprar, de livre e espontânea vontade. O senhor não sabe que ninguém faz nada de livre e espontânea vontade? Bom, nesse primeiro trecho, acho que a gente pode pensar um pouco numa oposição a uma ideia da filosofia existencialista, que um grande nome dessa filosofia é o Sartre, né, o Jean-Paul Sartre. E o Sartre ele vai falar que o ser humano ele é condenado a ser livre. E o texto já parte de uma premissa de que não, nós não somos livres, nós não realizamos absolutamente nada da nossa livre, espontânea vontade. Daí a gente, nesse tempo de quarentena, a gente fala, não, mas eu decido meus horários, eu decido o que eu vou assistir, o que eu vou comer. Obviamente que a gente tem essa liberdade, mas todas essas coisas, na grande maioria, só existem porque a outra pessoa teve uma influência sobre isso. Então, o filme que eu assisto foi porque alguém gravou esse filme, alguém publicou em algum lugar. O livro que eu leio foi porque alguém escreveu, porque uma editora comprou a ideia, publicou. Então, assim, a gente pode ir pensando em várias coisas. É basicamente a ideia de que a nossa liberdade está condicionada a coisas que outras pessoas fazem. Então, ela tem limitações, né? Ela não é completa, em certo sentido. O texto vai voltar um pouco nessa questão, mas acho que essa é uma primeira reflexão para nós pensarmos aí. Quando o personagem ele vai falar com um policial, em determinado momento o policial fala, olha, aqui é contramão, tudo, olha para essa placa. Ele fala, não, mas eu não sou um veículo. E aí o policial faz uma pergunta que eu acho bem interessante, que é, qual a diferença entre o veículo e o homem? E a gente pode pensar a partir daí, o caráter de cuidar das coisas e de dominar a natureza começa a ser defendido com unhas e dentes, de modo com mais afinco a partir dos iluministas, dos filósofos iluministas. E quem vai fazer uma crítica a isso se eu não me engano, óbvio, a escola de Frankfurt, e eles vão começar a criticar que se cuidou tanto de cuidar da natureza, de construir técnicas, que a técnica estava sobrepujando o homem, estava sendo acima do próprio homem. E isso, em certo sentido, me faz pensar, né, tem um livro até importante nesse assunto, que é O Eclipse da Razão, num cara chamado Horkheimer, que vai ser mais ou menos isso, de que como os objetos e as construções estão substituindo o próprio homem, né, isso acho que é notório, mas o quanto, se o homem passa a ser similar a esses objetos, o quanto a humanidade ela é descartável, né? E no momento que nós estamos, que a gente está, né, em alguns lugares do mundo, a discussão é quem vive, quem morre, né, porque não tem leito de hospital para todo mundo, por exemplo. Essa é uma discussão extremamente pertinente para nós pensarmos de, será que a vida é descartável? Será que o homem se tornou de fato um objeto a ponto de nós abrirmos mão? E isso nas nossas próprias relações cotidianas, porque às vezes a gente também abre mão de pessoas, às vezes a gente abre mão de cuidar delas, de ajudá-las, de orientá-las, né, por N questões. E tem um outro caráter que é de que os objetos eles são manipuláveis. E se um homem ele é tal qual um automóvel, né, posto aqui pela pergunta do guarda, é basicamente de que nós somos controláveis em certo sentido. Em certo sentido, as pessoas conseguem ditar pra gente o que se faz, o que não se faz, o que é certo, o que é errado. E não passa pela nossa reflexão, pela nossa consciência crítica disso tudo. Bom, vamos lá para outro trecho. E aí então, a história continua, e aí ele vai para casa, ele tem um contato com a mulher, e aí diz assim, o homem abismado viu e não acreditava no que ela estava fazendo. Não acreditava no que ela estava fazendo. Um olho estava avançando, olhando para dentro do outro. Como aquela mulher burra podia fazer aquilo? Com quem aprendera? Começou a imaginar que havia mais de uma coisa errada, ou aquelas coisas é que estariam certas e ele errado.
Todos os que estavam à sua volta concordavam. Porém, as coisas que ele dizia e fazia não combinavam. Foi até a folhinha ver que dia era. O calendário estava branco. O que foi feito da folhinha? Quem precisa de folhinhas? Eu preciso. Para quê? Para saber o dia. E o que ganha com isso? Ganhar não ganho, mas me localizo. E o que adianta se localizar? Não adianta nada. Então, não precisa de folhinha. Eu não posso saber, ficar sem saber em que dia estou. Pois vai, não é dia nenhum. Os dias separados, nomeados, não existem mais. Agora, todo dia é dia. Não é sensacional? E acho que a gente está num contexto muito parecido com esse, né? De que dia que é hoje, né? A gente tá perdendo um pouco essa noção de que dia é hoje, o que a gente tem feito. E aí a pergunta da esposa é extremamente interessante, que não é sensacional? Porque a gente espera tanto chegar um tempo que a gente não controle isso, que a gente não fica nessa preocupação com datas, né? É claro que, enfim, dada todas as proporções, tem gente que está se preocupando com datas, tem gente que está se preocupando em entregar trabalhos e tudo mais. Mas, de modo geral, a gente perde uma noção, porque né, aquela brincadeira de que a sensação de que é domingo todo dia. E é mais ou menos isso. E não é sensacional, porque a gente não queria tanto uma coisa desse jeito. E quando chega, o que nós temos feito com isso? Acho que é um pouco essa questão que fica posta. Bom, e aí a mulher continua uma conversa, tudo. E aí a mulher afirma, afirma e depois questiona. Bobo, como não existe mais hora, você pode chegar a hora que quiser. Quem vai te acusar de ter chegado cedo ou tarde? Baseado em quê? E aí o personagem começa a fazer uma reflexão sobre tudo isso. Não, essa mulher não é burra não. Eu é que pensava. Nunca prestei atenção nela. Nunca prestei atenção em nada ao meu redor. Vivia para aquela repartição, preocupado com a hora, com preencher exatamente todos os papéis, obedecer aos regulamentos, atender ao público com eficiência, obedecer aos superiores, manter limpas as gavetas e a mesa, o arquivo em ordem e o fichário perfeito. Claro, que diferença faz se eu chegar 15 minutos mais, 15 minutos menos? O que importa é o que fiz para mim nestes 15 minutos, ou o que fiz para mim nestes anos todos. Quando a gente nasce, coloca a gente num trilho. Chega uma época em que temos de decidir continuar nesse trilho e não ter surpresas, inseguranças, angústias, ou saltar dele, correr pelo aterro, entrar nos atalhos e descobrir os próprios caminhos, às vezes mais rápidos e eficazes. O trilho não traz surpresas. Sempre se sabe que haverá estações pela frente. E gente para nos conduzir e nos cuidar. Os atalhos, estes sim, provocam receio. Não importa em que altura a gente se decida a saltar dos trilhos, o importante é saltar fora deles, abandonando bagagens, porque essa bagagem estão todas as coisas que nos prendem, nos amarram. Acho que começa a entender o dia de hoje. Eu pensava que estavam todos mentindo, que era um dia da mentira. Ou então, um dia em que todos diziam aquilo que vinha à cabeça. Não, é o dia da verdade. Todos decidiram mostrar as coisas como elas são. Não sei por que razão, nem vou perder tempo em descobri-las. Os homens se cansaram de dizer que tomate é tomate, apenas porque há centenas de anos dizem que tomate é tomate. Cansaram de dizer que o sim é sim e o não é não. Inverteram para verificar o que acontece. E é curioso esperar que acontece as verdades restabelecidas. Pelo visto, hoje vai dar grande confusão. Os homens conseguirão suportá-la, como eu não suportei? Bom, rapidamente aqui, acho que tem uma outra concepção de liberdade aqui que está posta. E eu lembro muito do Paulo Freire quando escreve na Pedagogia do Oprimido. Em determinado momento ele vai dizer que as pessoas se acostumaram com a sombra das mangueiras, com a sombra das árvores, e que se esqueceram de sentir a luz do sol. Acho que é um pouco isso que o texto está falando, dessa questão dos trilhos. A gente se acostumou a ser conduzidos até alguém nos guiando, alguém nos mostrando a direção. E não pensamos por conta própria, e não refletimos por conta própria.
E aí entra numa discussão sobre o que é verdade. Eu lembro muito do Michel Foucault, que ele vai dizer que a verdade ela é uma construção social, ela é uma produção das sociedades. Ou seja, as verdades elas são mutáveis e muito mais do que isso, as verdades elas são disputadas. Os fatos históricos, as realidades, elas são uma disputa. O ponto é de que forma eu e você temos pensado, colaborado e tentado estruturar essa disputa ou não. E aí, acho que a questão que fica é como temos suportado com a vida chamando a nossa atenção. Acho que é um momento como esse, de discussão sobre liberdade, o que nós temos feito com ela, ou dessa não liberdade que nós temos, e se nós temos seguido a vida dentro desses trilhos ou não. Fica a questão para nós pensarmos, fica a indicação do texto para vocês lerem. Muito obrigado e até uma próxima.